Saudações aos que estão comigo na disciplina de Literatura e Tradução Intersemiótica do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Interculturalidade da Universidade Estadual da Paraíba. O meu objetivo aqui é discutir ou levantar algumas questões sobre o texto indicado para leitura geral, que é o capítulo 6 do livro Semiótica Aplicada de Lúcia Santaella, intitulado Semiótica da Alegria, uma análise que ela faz de um quadro de Henri Matisse. Eu pretendo dividir essa exposição em dois momentos. O momento em que eu tento falar geral da semiótica, em linhas gerais da semiótica, o que constitui a semiótica, algumas questões relevantes do ponto de vista teórico-metodológico sobre a semiótica. E num outro momento, discutir a partir da análise que a Lúcia Santaella faz do quadro de Matisse, a aplicabilidade e as nuances de uma análise semiótica peirciana. Então, para começar, a questão seria a semiótica para quem e para quê, né? O que eu tenho tentado levar em conta como princípio norteador dessa disciplina é a possibilidade de tratar questões que vocês possam, caso queiram, levar para a pesquisa de vocês de dissertação e de tese. Então, no primeiro momento, o conceito de história e de traduzibilidade, e agora o ponto de vista da semiótica, né? O que eu tenho a dizer é que minha experiência é de que quem foi pela semiótica não se arrependeu, porque ela nos dota de formas de leitura muito sutis e que pressupõem uma concepção completamente diversa do fenômeno literário, do que comumente se pratica nas leituras críticas. É óbvio que a semiótica acabou se tornando, né, talvez o modo como ela chega ao Brasil e como se desenvolve, se transformou quase num palavrão, né, em alguma coisa que as pessoas de saída consideram complexas. Há sim uma complexidade na semiótica, mas essa complexidade da semiótica se deve muito mais a nós mesmos, né, a uma certa concepção de real e, por extensão, de linguagem, né, radicalmente ocidental, que nos impede de observar os fenômenos de outra maneira. Eu acho que a semiótica ela aparece e surge como uma possibilidade para além de um olhar que eu chamaria de eurocêntrico ou colonial sobre a relação nossa com os fenômenos e deles com as linguagens. É óbvio que a semiótica tem princípios, a semiótica peirciana, que é a que nos interessa aqui, ela tem princípios ocidentais e coloniais absolutamente óbvios, né? Mas o que me parece interessante é nós podermos com ela sairmos um pouco desses fechamentos. Então, a primeira coisa que nós devemos reter é que a semiótica ela pressupõe uma outra concepção do real, né? Eu definiria, pegando um pouco uma provocação de Júlio Plaza, o real para a semiótica, ou para o homem da semiótica, como um feixe de relações parciais que nos chega. Feixe para indicar exatamente as muitas direções de onde esses fenômenos chegam, de onde eles vêm para chegarem até nós. E eles são parciais porque não nos atingem da mesma maneira e nem nós conseguimos apreendê-los na sua totalidade. Isso é o real. Mas o que é o real? O real é, sobretudo, o envio de uma série de mensagens que são decodificadas por nós, desde fenômenos que
os semioticistas chamam de endossemióticos, que são anteriores ao signo. Por exemplo, os processos que o Covid-19, né, que o vírus provoca, eles são processos endossemióticos. Eles pressupõem em esferas ínfimas do sujeito, dos corpos, ele pressupõe uma série de articulações, de semioses, que neste caso altera a comunicação convencional entre os órgãos e os fenômenos do corpo. É isso que é a doença. Sob certo aspecto, a doença é um fenômeno de comunicação, ou a impossibilidade de uma comunicação ótima entre fenômenos que não estão habituados a esse novo agente. Então são processos endossemióticos que o real nos envia o tempo inteiro. Há casos que eu chamaria de intermediários, como o tato, o olfato e o paladar, sobre os quais nós temos consciência, mas para os quais temos enorme dificuldade em traduzir em linguagem verbal, por exemplo, ou até visual. Então podemos pensar a semiótica ou a semiose, que é o processo que os fenômenos fazem até se transformarem em linguagem, em dois grandes estratos, os estratos endossemióticos e os estratos mais propriamente semióticos, que pressupõem problemas de interpretação. Então eu diria que o vírus não é interpretável. Quer dizer, aquilo que o vírus provoca antecedem qualquer possibilidade de interpretação, e delas não precisam, porque funcionam. Esses fenômenos, eles também são objetos da semiótica. Não à toa, os cursos de medicina e vários da área da saúde têm uma disciplina para isso, para traduzir sintomas, para traduzir fenômenos intracorporais ou infracorporais em ação possível por parte do agente de saúde. É óbvio que o que nos interessa aqui são as semióticas humanas, né? que nós poderíamos chamar de antropossemiose. A endossemiose é também objeto da semiótica, mas o que nos interessa aqui é a antropossemiose. São as semioses produzidas pelos humanos. Eu diria que o vírus ele está no estágio anterior à antropossemiose. E não será objeto nosso, sem dúvida, nesse momento. Então, essa nova concepção de um real é de um real que, a partir de uma consciência radical de linguagem, ele não pode ser reduzido ao linguageiro, ao semiótico, porque ele produz sentidos que não podem ser traduzidos na semiose humana. Portanto, a semiose é um processo ininterrupto e comum. Estar vivo é produzir e ser produzidos por processos semióticos. Eu também não vou enlouquecer vocês levantando um problema sobre se o não vivo não produz semiose. A resposta é sim, né? Teria que se discutir o que é vivo, etc.
Mas enfim, eu dou a vocês aqui um exemplo muito bacana que eu vou pegar nesse John Dewey, esse livro, A Semiótica Básica, que não tem nada de básico. Mas se eu indicaria um livro no qual você conseguisse compreender os fenômenos semióticos da maneira mais direta e mais objetiva, eu indicaria esse livro, que é um livro excepcional. Ele discute não só a semiótica como ponto de vista, que é assim que ele a entende, como discute questões do que ele chama de endossemiose para chegar ao que eu estou chamando aqui de antropocemiose, que são as semioses humanas e que são aqui as que nos interessam. Então, uma questão importante da semiótica para a gente compreender é nós pensarmos a diferença entre o jardineiro, o arqueólogo e o poeta. Então vejamos a cena, que é o jardineiro organizando e limpando o seu jardim, que é óbvio, ele já submeteu a processos de organização, portanto, ele já submeteu a processos não só de semiose, mas semióticos, de organização linguageira, de divisão do espaço, né? Do tamanho, das cores, né? O limpo, o sujo, o que pode estar, o que pode não estar, o que tem que estar dentro, o que tem que estar fora. As pontes entre o dentro e o fora do jardim, tudo isso são processos de organização que envolvem processos linguageiros, por exemplo. Tem toda uma tradição estética por trás da organização do jardim. Mas imaginemos que o jardineiro vê um osso. Aquele osso está fora da lógica que ele construiu para o jardim. E aí ele vai simplesmente jogar fora, pôr no lixo. Porque para ele é uma coisa. Quer dizer, o jardineiro não transforma aquilo num objeto produtor de sentido. É uma coisa que não deixa de produzir processos semióticos pelo fato de ser coisa, mas produz um objeto semiótico extremamente elementar, a ponto de ser descartado. É lógico que a percepção do osso já implica um processo de semiose. Mas o jardineiro descarta o osso como lixo. Quando ele vai jogar fora, aparece o arqueólogo. Para. Esse é um fóssil, diz o arqueólogo. O arqueólogo já transformou o mundo como coisa do jardineiro em um mundo como objeto. O osso deixa de ser coisa e passa a ser objeto quando ele envia